Muita gente me pergunta, né, o que que é esse título, né, de dama comendadora, essa faixa, né, que eu recebi. Aí tem aqui a carteirinha de membro, né, da academia. Tem aqui a medalha, né? Então muita gente me pergunta o que que é isso exatamente, sabe? E eu resolvi explicar para vocês hoje um pouquinho mais sobre isso, mas antes eu vou explicar como que eu cheguei até aqui para você conseguir entender todo o processo. Pensa numa pessoa que sempre teve muito resultado, né? Sempre se dedicou muito para as coisas acontecerem. Não quer dizer que o teu resultado não foi através de esforço, né? Eu sempre me esforcei muito, eu sempre conseguia chegar a certos resultados que muitas pessoas não conseguiam, né? Ir além. Né? Então, por exemplo, eu sou formada, né, em publicidade e propaganda. Eu me graduei no Brasil, trabalhei 10 anos na área, né, no Brasil. Só que aquilo parecia que, mesmo que eu estava tendo uma vida assim boa, numa agência reconhecida na região e tudo mais, eu queria mais. Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre via a possibilidade de aprender mais, de ir um pouco mais além. Não era nem pelo resultado em si que eu estava buscando, eu ainda não sabia o que era isso, né? E de sonhar e tudo mais, eu nem achava que era possível sonhar, mas eu sempre gostei de ir além, eu sempre aprofundei, né, o meu conhecimento, meus estudos e sempre fui atrás de aprender as coisas que eu queria. E o inglês, para mim, era uma coisa que estava muito travada na minha vida, assim, literalmente, de eu ser humilhada na sala de aula, toda aula de inglês, né? Eu tinha um trauma muito grande mesmo, assim, né? Passei com ajuda, né, na escola, assim, porque dos amigos, porque eu não conseguia literalmente passar, né? Mesmo estudando em aula particular, mesmo estudando por mim mesma e tal. E aí eu decidi, né, aprender inglês pela forma mais forte, vamos dizer assim, né? Que é ir se enfiar direto no país, né, onde fala a língua, para você poder aprender ali por osmose, né? Aprender, assim, ou você aprende ou você aprende. Então tem muita coisa na minha vida que eu fui muito assim, sabe? Ou você vai ou você não vai. E eu fiz isso, né? Então quando eu cheguei em UK, né, eu cheguei, na verdade, em Dublin primeiro. Eu fiquei 3 anos, né, guardando ali dinheiro, salvando dinheiro, para poder vir para a Inglaterra estudando sozinha, estudando com professores particulares ali que foram começando a me tirar o trauma ali do inglês, né? E quando eu cheguei aqui na Inglaterra, eu percebi que eu saí do Brasil com o inglês considerado intermediário. Quando eu chegava aqui, eu não conseguia me comunicar, mal conseguia entender as pessoas, porque tem todo o sotaque diferente e tudo mais. Então, eu passei muito perrengue, eu passei muito aperto, né? Eu vim para cá, para Inglaterra. Eu estava namorando na época, só que ele morava na Inglaterra e eu estava indo para Dublin. Então ele ficou a primeira semana ali comigo só. Depois eu já estava sozinha de novo, eu já estava me virando sozinha de novo. Eu fiz a viagem toda sozinha também de avião. Eu fiquei 13 horas dentro do avião sem usar o banheiro, porque eu tava com medo de ficar presa. Gente, eu fico muito presa no banheiro. Ficava, né? Não aconteceu mais, mas eu ficava sempre presa no banheiro, assim, nos lugares que eu ia, sabe? Então eu falei, eu não vou arriscar, porque eu não vou entender aqui como chamar ajuda, enfim. E aí eu fiquei sem conseguir usar o banheiro. Cheguei no aeroporto desesperada, querendo usar o banheiro e tentando me comunicar ali com o inglês americano, né? Depois eu fui entender a diferença. E ninguém me entendia, ninguém me entendia. Eu tive que literalmente fazer sinal, né? Tipo, fechando a perna, assim, como se eu tivesse, né, mostrando que eu tava apertada ali. Aí na quarta pessoa que foi ter essa ideia de fazer isso, né? E a pessoa entendeu e me indicou o banheiro, eu saí correndo, quase fazendo a calça já, enfim. Várias coisinhas, assim, que foram acontecendo no caminho, né? Aí cheguei na Inglaterra, né? Tava ali sempre contando, né, meio que usando meus amigos de muleta, né, os amigos que eu fiz ali, né, que eu nem conhecia antes, para poder me ajudar nas coisas simples, porque eu não conseguia mesmo, né, me comunicar. Enfim, gente, fui aprendendo aos poucos. Aí teve uma vez que foi engraçado, assim, né, hoje eu dou risada, mas na época eu fiquei bem nervosa que me colocaram na fila do McDonald's e falaram assim para mim: ah, eu vou ali rapidinho. Eu falei, não, não vai não, eu não vou saber pedir. Ele, não, só decora essa frase. I'd like a Big Mac, please. Eu quero um Big Mac, por favor, né? Que é o nome do lanche. E chegou na minha vez, eu falei, aí a mulher começou a perguntar um monte de coisa, eu não falava nada, eu não tava entendendo nada.
Aí eu só falava pra ela assim, choose you, choose you. Eu tava falando pra ela assim, na minha cabeça eu tava falando pra ela assim, escolhe você. Mas na verdade eu tava falando pra ela, eu escolho você, olha só. Capaz da a pessoa achar que eu tava chavecando ela ali, né, gente? Enfim, uma série de coisinhas assim, mas a questão aqui é, eu nunca desisti, sabe? Eu sempre fui pra cima, eu sempre fui uma pessoa que me coloquei à disposição para aprender. Então, por exemplo, eu ia ficar só um ano, então eu fiz daquilo o meu máximo, né? Eu fiz do meu aprendizado ali durante um ano o meu máximo. Então eu literalmente ficava perto daquelas pessoas que tinham um inglês muito bom, mas era muito difícil de entender o sotaque da pessoa. Eu grudava nessas pessoas, eu falava assim, eu não vou sair daqui até eu entender o que essa pessoa tá falando, sabe? Então eu sempre fui muito proativa, né? E em relação a estudos também, eu sempre gostei muito, apesar de ter feito publicidade e propaganda, eu sempre gostei muito de psicologia, eu sempre gostei muito do comportamento humano. Então, dentro da faculdade tinha aula de psicologia, justamente pelo comportamento do consumidor. E era a aula que eu mais gostava, assim, eu só tirava 10, assim, eu amava aquilo. E desde então, eu estudo essa área do desenvolvimento humano, como que as pessoas funcionam, o cérebro, o comportamento e tudo mais. Fui me aperfeiçoando primeiro para mim mesma. Eu nem tinha a intenção de trabalhar um dia com isso com as pessoas, mas dentro da nossa vida, assim, quando a gente tem o nosso dom, quando a gente tem o nosso talento, quando a gente tem alguma coisa que a gente realmente gosta, por mais que você tente fugir daquilo, parece que a vida vai te jogando, né? Sempre te joga de novo para alguma situação onde vai pedir aquela habilidade que você tem. E isso sempre aconteceu comigo. Então, eu sempre dava conselhos para as pessoas, assim, que as pessoas vinham pedir para mim. E era muito certeiro. Elas falaram: Nossa, você me entendeu. Tem coisa que eu tô aqui há anos fazendo terapia e não conseguia chegar, e você respondeu aqui literalmente em menos de um minuto, sabe? Coisas assim sempre aconteciam. E aí eu comecei a perceber que a forma que eu via as coisas, a forma que eu trabalhava comigo mesma, eu conseguia reproduzir nas pessoas, eu conseguia fazer com que elas reproduzissem e tivessem os resultados bons que eu também tive. Então, dentro das empresas, por exemplo, eu sempre cresci muito rápido, né? Então, eu via que tinha muita gente que tinha dificuldade de crescer dentro da empresa, ou gente querendo fazer transição de carreira, mas na verdade ela gostava do que ela fazia, mas ela só não sabia o caminho dela ali, que a forma dela ver aquilo é que estava doloroso demais, né? Então, ela pensava em desistir, e é um tipo de um perfil, né, que sempre tá com essa dúvida, sempre tá tentando mudar de novo, sempre tá achando que tem uma nova oportunidade melhor, sabe? Só porque não consegue enxergar suas dores. Enfim, eu comecei a enxergar esse monte de padrão nas pessoas e comecei a ver também algumas dores que eu já tinha passado e eu já tinha superado, e eu já tinha criado uma forma de para mim mesma, né, de passar por isso. E foi, enfim, foi juntando todo esse conhecimento que eu estudava muito, toda essa, ainda estudo, né? Toda essa experiência de vida também, e fui juntando e criando uma forma de usar isso, né, tanto dentro de empresas quanto fora, individualmente. Primeiro com meus amigos e depois, né, de tanto eu ouvir, você precisa trabalhar com isso, você precisa ajudar as pessoas, né, a terem esse resultado também, porque você me ajuda muito e tal. Eu comecei a fazer mentoria por fora, né? E por que mentoria? Apesar de eu ser psicanalista, apesar de eu ter várias formações, né, sou reikiana também, então eu trabalho essa parte energética também, não uso religião, né, porque eu acho que eu estudo muito religiões, né, várias religiões, porque eu acho importante você entender os valores das pessoas para não ultrapassar um limite ali na hora que você está falando com elas, mas eu não gosto de misturar as coisas, sabe? Senão você é aquela coisa, joga tudo na mão de Deus e fica esperando o resultado vir. E não vai vir, não vem, não vem mesmo. Então, tem sim que você tem que ter ali uma motivação. Para algumas pessoas a religião, mas eu atendo ateus também, porque realmente não tem, né, não tem essa obrigação de ter uma religião, é só você entender aonde está o seu poder primeiro, né? Mas enfim, isso é uma outra história, não é esse o ponto que eu quero chegar. O que eu quero chegar eu desenvolvi uma forma de estar ajudando as pessoas e que eu via muito resultado, né? Então, começou dentro das empresas, né? Com gente que, por exemplo, estava para ser demitida, e me mandaram para mim, né? Minha chefe falava assim, faz aí o teu milagre. Eu escutava isso direto, né? Ela mandava para mim as pessoas falando, faz o teu milagre. E eu consegui fazer essa pessoa que, por exemplo, estava para ser demitida, né? Ficar em primeiro lugar no topo da nossa equipe de 100 pessoas. Então, assim, são coisas que realmente funcionam, né? Gente que estava
querendo pedir para ir embora, que estava super frustrada, que acabou não só ficando, mas depois acabou sendo promovida. Várias situações assim, né? Então, tudo por quê? Porque eu comecei a desenvolver essa forma de lidar com as pessoas, de ler essas pessoas, entender lá no fundo o que está se passando. É porque tem muita mistura ali de emoção com o racional e as pessoas às vezes elas não percebem isso, mas elas tomam uma atitude racional, só que na verdade está voltado cheio de emoções por trás. E elas usam essa racionalidade para justificar uma trava, uma coisa que elas não conseguem avançar. Então, quando eu comecei a estudar tudo isso, quando eu comecei a perceber na minha própria vida mesmo, eu passei muita coisa, né? Eu tive depressão bem profunda, de quase ser internada, mesmo no hospício. Então, assim, teve muita coisa que aconteceu comigo e eu fui juntando todo esse conhecimento e todas essas ferramentas que eu usei para me salvar primeiro, para depois começar a usar com as pessoas, né? E foi assim que eu cheguei até finalmente, né? Falando agora do título, né? Desse reconhecimento da Câmara, né, brasileira, que ela é reconhecida tanto no Brasil como no Reino Unido, como na Europa, né? Que é um reconhecimento do meu trabalho, um reconhecimento, um título, né? Que a gente recebe sobre o nosso trabalho, sobre o impacto do nosso trabalho na comunidade. Então, basicamente, esse é o título que eu recebi, né? Então, é uma condecoração, né? Dizendo sobre a importância do meu trabalho, né, na vida das pessoas, o que isso gera, né? Qual que é o resultado que eu já gerei nas pessoas. E eu tenho esse título hoje em dia como uma coisa que eu quero levar o Brasil para o mundo, né? Então eu tenho essa ideia, né, de trazer toda essa cura, né, que eu tive, que eu falo que eu sou a doidinha que se entendeu, literalmente. Eu quero, sabe, mostrar para as pessoas no mundo que elas conseguem entender que elas não são loucas, né? Elas não tem nada de errado com elas só precisam se entender melhor, elas só precisam entender melhor como elas funcionam, né? Para então elas começarem a parar de ouvir um monte de gente dando um monte de opinião aleatória, não que elas estejam erradas, mas é o que funcionou para elas, mas não quer dizer que vai funcionar para você, porque cada um tem o seu próprio perfil, cada um tem a sua própria forma de agir, e é isso que eu faço, é isso que eu leio nas pessoas, né? Então, por exemplo, numa sessão de uma entrevista de diagnóstico que eu faço, eu consigo enxergar ali qual que é o perfil daquela pessoa, e a partir dali eu consigo dar o que vai funcionar para ela, porque o que eu vou dar para uma pessoa A não é o que eu vou dar para uma pessoa B, porque são perfis diferentes, só que o resultado vai ser igual para as duas, entendeu? Então a forma que é feito é diferente. Então é isso, explicando um pouquinho mais sobre como eu cheguei até esse lugar, como eu cheguei até o método e como que eu cheguei até o título. Te vejo do lado de cá se você tiver mais interesse em saber como você funciona. A próxima medalha é a Mérito em Terapias. Fiquei até nervosa aqui. É a medalha de Mérito em Terapias, que é concedida àqueles que se dedicam ao cuidado integral do ser humano, promovendo saúde, bem-estar, equilíbrio por meio de práticas terapêuticas reconhecidas. Esta honraria valoriza profissionais que atuam com excelência em terapias convencionais ou integrativas, como fisioterapia, psicoterapia, aromaterapia, acupuntura, terapias holísticas, entre outras, e que contribuem significativamente para a qualidade de vida de seus pacientes. O agraciado é reconhecido não apenas pelo domínio técnico, mas também pela sensibilidade ética e empatia que imprime em sua atuação, sendo como instrumento de cura, escuta e transformação. A cruz do mérito da terapia integrativa vai para a Dama Comendadora Terapeuta Sara Martins. Sara, que é formada em publicidade e propaganda e construiu uma carreira sólida em liderança, comportamento humano e gestão de pessoas e corporações internacionais. É especialista em desenvolvimento humano, possui certificações em coaching, psicanálise e análise corporal, além de ser mestre em Reiki.
agradecer a todos por estarem aqui, pelas pessoas também que torceram para eu estar aqui, e inclusive pelas pessoas que não pensaram que eu fosse estar aqui um dia, porque todas elas me fortaleceram, me deixaram mais forte e mais preparada para eu estar aqui e ajudar a transformar a vida das pessoas. O meu reconhecimento aqui é a minha honra. Eu levo o Brasil, né, pelo mundo inteiro. Graças a Deus a gente consegue aqui fazer isso, né, levar o Brasil e mostrar a potência que o Brasil tem, como nós somos diferenciados. Eu vou fazer isso transbordando e transformando a vida das pessoas pelo mundo inteiro. Só queria agradecer mais uma vez por todos que contribuíram para eu estar aqui. Muito obrigada.